Paz do Senhor, irmãos. Mais um vídeo pelo canal Evangelho do Reino. O meu nome é Anderson e hoje eu quero passar para vocês um estudo a respeito do véu de Moisés. Esse estudo, irmãos, ele vai abrir o seu horizonte para que você entenda a palavra de uma maneira mais aberta, de uma maneira com que pontos que estavam encobertos passem a ser entendidos por vocês. Por isso, acompanhe esse vídeo até o final, tá? Irmãos, hoje em dia existe uma discriminação por muitas pessoas a respeito da antiga aliança. O fato de ter trechos na Bíblia que cita que Cristo é o fim da lei, algumas pessoas acabam interpretando errado e acabam dando apenas atenção para o Novo Testamento. Mas, se você basear as doutrinas que você acredita apenas no Novo Testamento, pode ser que você acerte, irmãos. Mas a probabilidade de você errar é muito grande, porque a antiga aliança ela é sombra da nova aliança, isso é fato. Mas se você não compreender a antiga aliança, você acaba perdendo detalhes da nova aliança. Porque quando nós observamos as coisas espirituais, irmãos, nós começamos a tentar entender as coisas espirituais, nós que temos uma mente humana, nós acabamos nos perdendo se a gente não consegue ver essas coisas espirituais através das coisas físicas, das coisas naturais que Deus nos mostra na antiga aliança. A antiga aliança, irmãos, ela serviu para o povo de Israel como aio, ou seja, ela cuidou, ela direcionou o povo de Israel por todo aquele tempo que Cristo ainda não tinha vindo sobre a terra. Ou seja, a antiga aliança, ela é como se ela pegasse o povo de Israel e encaminhasse ele no caminho, apontando para algo que viria, entendeu? Então, se o povo de Israel hoje eles parassem e olhassem para a antiga aliança da maneira correta, eles entenderiam claramente que o Messias que eles esperam é o Cristo que um dia eles crucificaram. Então, por isso, hoje é importante nós entendermos a respeito do véu de Moisés que eu vou falar para vocês. Em Êxodo, no capítulo 34, irmãos, a partir do versículo 29 até o 35, a Bíblia nos conta um fato que ocorreu na vida de Moisés, que Moisés ele subiu ao monte e ficou por 40 dias e 40 noites sem comer. E quando ele desceu de lá, ele desceu com as tábuas da lei, as novas tábuas da lei, e ele não percebeu. Mas a Bíblia diz que o seu rosto ele resplandecia, a ponto de que os filhos de Israel eles não conseguiam fixar o olho em Moisés, porque a glória que resplandecia do rosto de Moisés era muito forte, então eles não conseguiam olhar fixamente no olho, na face de Moisés. Então, o que Moisés fazia? Quando Moisés ele entrava para dentro da sua tenda para falar com o Senhor, ele falava com o Senhor de face descoberta. Mas quando ele saía para falar com o povo, o Moisés ele colocava um véu no seu rosto, compreende? De maneira que os filhos de Israel podiam olhar para ele sem que os seus olhos, sem que os olhos fossem prejudicados de certa forma. Então eles viam o brilho na face de Moisés, mas eles viam o brilho através do véu. Então eles viam o clarão, mas eles viam através do véu. E o que o Senhor quis nos mostrar através deste véu? Porque
É certo que Deus ele quis nos mostrar algo, Deus ele quis nos revelar algo. E se nós lermos lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ver que Paulo fala a respeito do véu de Moisés. Eu vou ler para vocês um trecho, para vocês verem, para não ficar nas minhas palavras, aqui. 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: E se o mistério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será maior a glória, o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Agora eu quero ler para vocês aqui no versículo 15. Aqui diz assim: E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então, irmãos, o que Deus estava nos mostrando com o véu de Moisés, que Paulo ele conseguiu compreender? Assim, irmãos, quando você chega em um ambiente, vou dar um exemplo aqui para que vocês entendam. Quando você chega num ambiente, o ambiente ele está claro, e você pega um pano e você coloca sobre o seu rosto, compreende? As pessoas elas podem passar na sua frente, você vai observar que tem pessoas passando na sua frente, você vai observar o formato das coisas, mas você não vai conseguir diferenciar quem é quem. Por exemplo, um homem passa na sua frente, você não vai saber se é, por exemplo, assim, se é o seu tio, se é o seu primo, porque você vai ver apenas o formato de um homem, você vai ver apenas, você não vai ver com clareza, compreende? Então, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, para a antiga aliança, com o véu de Moisés, nós conseguimos ver apenas as coisas de maneira turva, de maneira que não fique bem claro, para que você entenda a realidade, compreende? Por exemplo, assim, você vê um homem, você está com um véu, você vê um homem, mas você não vê o olho, você não vê a cor do olho, você não vê a cor do cabelo, você não vê a cor da pele, entendeu? Você não vê os dentes, você não vê detalhes, entende? Então, quando Deus ele permitiu que Moisés subisse ao monte e o seu rosto resplandecesse, e ele teve que colocar aquele véu, e o povo de Israel olhava para a face de Moisés, o brilho apenas através do véu, Deus estava mostrando que enquanto o povo de Israel, até mesmo hoje em dia para nós, irmãos, olhassem para a antiga aliança com o seu véu no rosto, eles veriam apenas a figura de uma realidade. Eles veriam apenas as sombras de uma realidade que viria. Por exemplo, quando você lê a lei de Moisés com o véu, você vê um cordeiro sendo sacrificado. Mas quando você tira o véu, a glória da lei, ela resplandece em você a ponto de que você consegue ver que aquele cordeiro que está sendo morto, na verdade, apontava para Cristo. Então você percebe que aquele cordeiro, ele era apenas uma sombra, apenas uma figura de Cristo. Quando você lê o livro de Gênesis com o véu no rosto, você vai ver que Adão e Eva foram criados, beleza. Você vai ver que Adão dormindo, e da costela de Adão tirando, veio Eva. Então você vê isso,
você vê a criação do homem. Mas quando você tira o véu, que você consegue ver a glória, a realidade, que é Cristo na lei, você percebe que Adão, ele era uma figura de Cristo. E que o sono que Adão, ele dorme profundamente, para que Deus tire a costela de Eva, na verdade apontava para Cristo morrendo. Então nós vemos que a costela de Adão, nós vemos que sai Eva. Então nós vemos ali que nasceria a igreja através do corpo de Cristo. Compreende? Então quando você tira o véu, você começa a ver a glória, você começa a ver a realidade de coisas que você não consegue entender se você apenas fixar os olhos com o véu, entende? Então, toda a lei do Senhor, irmãos, na verdade, toda a palavra, irmãos, quando você lê ela com o véu, você não consegue compreender a sua realidade. E aí as pessoas acabam caindo em doutrinas estranhas. As pessoas acabam querendo praticar as coisas da antiga aliança de maneira como está escrito ali, né? Sendo que elas na verdade tropeçam em algumas vírgulas, algumas palavras. Elas não conseguem fazer de acordo com o que está escrito ali. Entende? Porque na verdade aquilo era uma sombra de uma realidade que viria. E hoje Deus quer que nós praticamos a realidade e não a sombra. Entende, irmãos? Então, assim, hoje, se você compreender isso e você começar a olhar para todo o Antigo Testamento, eu estou enfatizando o Antigo Testamento aqui, irmão, mas é toda a Bíblia. Sem esse véu, você vai ver coisas tremendas, irmãos. Você vai ver estudos tremendos. Você vai ver que os 7 dias da criação, Deus estava mostrando os 7 milênios da humanidade. Você vai ver detalhes de cada dia, que na verdade são detalhes de cada milênio. Os apóstolos entenderam isso, Pedro entendeu isso. Pedro ele disse, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, apontando para os dias da criação. Nós vemos algo claro que acontece na vida de Paulo. Quando Paulo ele estava indo a caminho de Damasco para perseguir a igreja, Paulo ele se depara com a glória do Senhor. Cristo ele se apresenta para Paulo de uma maneira, num brilho, num clarão. E Paulo ele cai do cavalo e ele fala com Cristo. E o Senhor fala, sou eu quem você está perseguindo, Paulo. Então Paulo fica 3 dias orando e o Senhor fala com Ananias para que Ananias fosse orar pela vida de Paulo. Ananias vai, impõe as mãos sobre Paulo e ora por ele. E quando Ananias ora por Paulo, a Bíblia diz que escamas caem dos olhos de Paulo. E a palavra do Senhor diz, irmão, que Paulo ele era um estudioso, que Paulo ele conhecia a lei, que Paulo ele estudava aos pés de Gamaliel. Então Paulo ele conhecia detalhes da lei. Por que hoje você olha para as cartas de Paulo e se você se surpreende com a sabedoria dele? Porque Paulo ele conhecia a lei, irmãos, detalhes da lei. Então, aquelas escamas que caíram dos olhos de Paulo, na verdade, Deus estava mostrando o véu de Moisés sendo tirado do rosto de Paulo. E Paulo, ele conseguiu enxergar a glória da lei. E o que é a glória da lei? Cristo. Então, Paulo, ele conseguiu, quando ele fez isso, irmão, é como aquela pessoa que fala, não acredito. Entende? Ele teve aquele choque de realidade e ele percebeu que toda a lei apontava para Cristo. Todas as vírgulas, todos os pontos, todos os detalhes da lei apontavam para Cristo. E se você hoje lê Paulo sem o véu de Moisés, você vai ver que as cartas de Paulo são fundamentadas na lei, nos profetas e nos salmos.
Entende? Por quê? Porque Paulo, ele entendeu que toda a Torá, ela apontava para algo. E toda a Torá era, na verdade, apontava para Cristo, que é, né, a glória da lei. Então, pode ser que eu faça outro vídeo falando um pouco mais detalhado, se ficou um pouco dúvidas a respeito do que eu falei para os irmãos, mas por enquanto é só, irmãos. Então comece a observar os salmos, comece a observar toda a lei, né? Salmos, profetas, a Torá, de maneira sem esse véu. Você vai ver que revelações em cima de revelações vão vir sobre a sua vida. Você vai compreender a palavra de uma forma diferente. Amém, irmãos? Fiquem na paz.